Olá a todos, meu nome é Thiago Oliveira e neste vídeo eu vou mostrar a vocês como criar sinais utilizando o construtor de robôs da All-in-One. O objetivo desse vídeo não é demonstrar se a estratégia é boa ou ruim, mas apenas mostrar possibilidades de criação para que vocês possam montar a estratégia de vocês. Então vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Vamos iniciar o modo de construção, está no modo de produção. Eu vou dar o nome dele de teste. Vamos iniciar. E primeiramente vamos definir qual o tipo operacional, né? Eu vou deixar ele operar na compra e na venda. Eu vou testar esse robô no mini índice. Então, como eu vou testar no mini índice, eu vou colocar aqui como B3. E nesse caso específico vai ser de day trade, né? Mas vocês configuram de acordo com o tipo de estratégia de vocês. Em salvar. A partir daqui eu aconselho a vocês a avançarem, porque esse modo de configuração você consegue configurar também diretamente no robô. Como a gente vai criar sinais, o objetivo desse vídeo é mostrar a criação de sinais, vocês podem ir diretamente para a criação de sinais e depois testarem lá no backtest para ver se está funcionando adequadamente o sinal de vocês, né? Se tiver tudo ok, depois vocês configuram o restante, né? Mas por enquanto, para testar sinais, que é para não perder tempo, vocês passarem tanto tempo parametrizando tantos recursos e no final vocês nem desejam utilizar eles, certo? Então vou apenas ir avançando até a parte de sinais. Não vou utilizar esses conceitos prontos. Vocês podem até configurar os valores de stop e take profit, mas eu não vou configurar. Eu vou usar sinais de entrada e saída. Vamos avançando. Horários, eu vou configurar um horário inicial, só para ficar iniciar já do horário que eu quero. Eu vou colocar, como vai ser day trade, eu vou colocar esse horário, bem aleatório também. Salvar. Aumento contra não. E vou avançando até a parte de sinais. Temos esses sinais prontos, que foi uma forma que eu coloquei de vocês, para vocês facilitar um pouco a vida de vocês, né? Na configuração dos sinais, que temos canal de bandas, cruzamento de sinais e sobrecompra vendido. Mas eu não vou utilizar esse recurso, né? Eu vou colocar numa forma de sinais que fica mais, abrange mais possibilidades. Então, vamos avançar, avançar. Pronto. A partir desse ponto, a gente começa a configurar os sinais mais personalizados. Eu vou escolher 4 indicadores. Eu vou escolher um indicador que fica no mesmo gráfico, que vai ser o de bandas de bola, que vai ser um indicador de canal. Vou escolher duas médias móveis. Eu vou colocar aqui uma média móvel, que vai estar no indicador 2, e outra média móvel, que vai estar no indicador 3. E no quarto indicador, temos algumas possibilidades de indicadores aqui, mas também temos essa opção, tá, que é logo a primeira, que é indicador externo. Perceba que quando eu mudei para indicador externo, já apareceu uma opção aqui de parâmetros. Quantos parâmetros? O que se refere a isso? O indicador que eu vou usar como exemplo vai ser o indicador de regressão, né? Que é meu indicador personalizado. Isso também vale para os indicadores nativos do MetaTrader que não tem aqui. Só basta você entender o conceito. Então, nesse caso aqui, eu pego o indicador de regressão e vou jogar ele no gráfico. Perceba que em parâmetros de entrada ele possui dois parâmetros, 1, 2. Então é esses parâmetros que ele quer saber. Então eu vou dizer 2, porque depois eu posso configurar esses parâmetros dentro do robô. Então eu sei que é 2, 2. Neste caso, né, isso vai de acordo com o indicador que vocês estiverem utilizando. Aí a partir daqui eles mostram a configuração inicial dos indicadores. Eu vou deixar o valor padrão de banda de bola. Média móvel, eu vou definir as como sendo uma média móvel rápida. Então eu vou colocar o valor de 20 na média móvel do indicador 2. E a média móvel do indicador 3 eu vou colocar como um valor maior. Vou colocar 40, o dobro, só como exemplo. Não se atenta a isso por enquanto. E no indicador que eu defini como indicador externo, que é o indicador personalizado, a primeira coisa que ele quer saber é o nome do indicador, né? Eu disse que vou utilizar a regressão, de acordo com o indicador de vocês. Isso depende do tipo de indicador que você deseja utilizar. Regressão, esse nome é exatamente igual ao nome que está no indicador lá na página de indicadores, que veja aqui, regressão sem acento com primeira letra maiúscula. Então você tem que escrever exatamente do mesmo jeito, para que ele consiga funcionar, porque senão vai dar erro na hora que for carregar o indicador. Então, eu vou usar o indicador e ele pergunta quantos buffers. O que é buffers? Buffers são geralmente o que você observa dentro do indicador. No caso da banda de bola, são 3 buffers. Banda inferior é um buffer, banda central, a linha central é outro buffer, a banda superior é outro buffer. Uma dica, somente quando é em janela separada, vocês podem arrastar aqui, quando você soltar, no indicador de janela separada, ele exibe aqui o valor em cima, né, mostrando o valor do buffer.
Aqui só está aparecendo um valor porque ele só tem um buffer. Você já pode conhecer o indicador, pode perguntar a qualquer programador, basta mostrar o código ao programador que rapidamente ele identifica o buffer para você. Ou tentativa e erro, vai ser no teste mesmo. Já que você não sabe, vai testando um buffer, se não for vai outro, até você descobrir que o buffer está vindo com valores corretos. Isso aí, como tem criação ilimitada, você pode criar vários robôs para testar. Então, mas no meu caso, eu sei que ele só tem um valor aqui. Então, ele só tem um buffer, né? Então, eu vou colocar aqui um buffer. Ok. Janela separada, sim. Porque é um indicador de janela separada. Ele vai aparecer na janela separada. E os parâmetros 1 e 2, né? Que eu defini. Lembra que eu defini os dois parâmetros? Então, já aparece aqui para mim pré-configurar isso. Mas também posso configurar diretamente no robô. Eu vou colocar valores outro e valor 2 como valores iniciais. E vou avançar. Se você colocar 5, 10, 20 parâmetros, dizendo que o indicador tem isso tudo de parâmetros, então vai aparecer aqui a lista de todos os parâmetros que você definiu anteriormente para configurar eles. E basta você colocando na mesma ordem que ele aparece aqui para você, né? Parâmetro 1, parâmetro 2, se tiver mais, vai colocando, certo? Que não tem muito segredo. Vamos avançar. Então, vamos iniciar os sinais de entrada e compra. Vocês têm que ler como uma linha, como se estivesse lendo um texto, né? Basta, se vocês pegarem e fazer a leitura em voz alta, vocês verão como é fácil identificar os comandos. Então, para iniciar, se o meu fechamento da vela anterior for menor que o bole inferior da vela anterior, né? Aqui vai ser uma estratégia estou inicialmente configurando de fechou dentro, fechou fora para um sinal de compra. Então veja, se o meu fechamento da vela anterior for menor que a bola inferior da vela anterior, é um sinal, né? O que quer dizer isso? Quer dizer só que ele fechou, por exemplo, isso aqui fechou. Vamos supor que o mercado está aqui, né? Vou tentar ver aqui, o mercado está aqui. Então, fechou essa vela anterior para o sinal. Mas eu quero dizer que fechou dentro ou fechou fora, né? Então, como é que eu coloco fechou dentro, fechou fora? Então, se isso acontecer e também o fechamento da vela na penúltima vela for maior do que o bole inferior da penúltima vela. Veja que eu usei vela anterior e penúltima vela. Então, a penúltima vela fechou dentro, fechou maior que a inferior, e o anterior fechou abaixo. Simples, só esses dois comandinhos já pronto, fechou dentro, fechou fora. Se eu mudar a vela atual para cá, a vela atual, e aqui para a vela anterior, aí aqui ele não esperaria o fechamento para dizer que fechou dentro, fechou fora, né? Fechou dentro, e quando ele estivesse passando, né? Quando ele estivesse passando, ele já daria o sinal, tipo aqui. Só que o mercado voltou, né? O mercado não chegou a fechar, mas já teria dado sinal aqui de compra, né? Aí isso aí vai de acordo com o critério de vocês. No caso, eu vou deixar a penúltima e anterior. Isso no modo simplificado. Se eu mudar para completo, ele só apenas muda para números, né? Que esses números também se referem ao número da vela, né? Vela 1 é a vela anterior, vela 2, número 2 é a penúltima vela. Fosse vela 0, era a vela atual, que a vela atual não tem informação. Então, não necessariamente, mesmo que você coloque o fechamento da vela atual, a vela atual não fechou. Então, tá sempre mudando o preço de fechamento, né? Óbvio. Temos um modo de edição avançado, né? Que ele mostra que você poderia multiplicar. Por exemplo, se o fechamento da vela 1 multiplicado por 1 ou somado com 100, sei lá, vai da criatividade de vocês, né? Isso talvez aí seja interessante, mas para quem esteja trabalhando com price action, né, nível de rompimento, essas coisas, é interessante. Então, mas a maioria acaba não utilizando isso, mas se desejar arriscar ou fazer teste, tá aqui as possibilidades também. Mas nesse caso eu não vou utilizar, então vou colocar o modo básico mesmo. Vou deixar aqui na forma visual. Então, se o fechamento abaixo, né? E vou colocar mais um condicional, que vai ser tipo um filtro. E também, vou botar se. E se vou colocar a média móvel 2. Média móvel 2. Ela for maior do que a média móvel 3, né? Lembra que eu defini a média móvel 2 aqui, que é o indicador 2, como sendo rápido.
e a média móvel 3 sinal lento. Então aqui eu estou colocando meio que uma tendência de alta, né? Da vela 0, da barra 0. Barra 0, que é a barra atual, né? Voltando por simplificar, tá aqui, vela atual. Vou deixar aqui completo. Então, tipo filtro. Se ou I, no caso aqui o I vai dar na mesma, né? Tá com o mesmo condicional, vou deixar se. Então, beleza. Fechou dentro, fechou fora, se a média móvel rápida estiver acima da média móvel lenta, né? Então esse seria o sinal para compra. Eu vou avançar, continuar. E agora para a venda. Para a venda eu vou usar o outro sinal, né? Um sinal diferente. Como eu disse, o intuito é mostrar como configurar sinais, não mostrar a estratégia em si. Então, se, como vai ser de venda agora eu vou utilizar meu indicador personalizado, né? Você tem que saber mais ou menos como é o funcionamento do indicador personalizado que vocês estão utilizando, né? Indicador externo. Eu já sei como é o funcionamento do meu. Eu vou colocar aqui, se meu externo buffer, veja que eu defini que só tem um buffer, então ele já mostra aqui que é o externo buffer 0, né? Que se tem um buffer, ele começa de 0. Então o primeiro é o 0, o segundo é o 1 e por aí vai. Então meu externo buffer 0, ele for, como é sinal de venda, eu vou colocar como ele for, a vela atual for maior do que o valor absoluto de 2. Vou pegar aqui esse indicador para mostrar a vocês, jogar aquilo no gráfico. Eu sei como o indicador trabalha, né? Que ele oscila mais ou menos nessa faixa aqui, menos 2 a mais 2, né? Então eu vou colocar quando ele for maior do que 2. Se fosse um RSI também, que é um oscilador também, geralmente ele oscila de 0 a 100, né? Então não faria sentido você colocar maior que 2, assim. Você poderia colocar maior que 70 ou menor que 30, tá? De acordo com o tipo de indicador de você, né? Eu vejo que isso aqui que eu estou mostrando também vale para o RSI, né? Eu estou usando esse indicador externo, mas ele é da mesma forma. Se fosse um RSI aqui, eu botaria RSI maior do que valor absoluto de 70, para dizer que é uma sobrevenda, certo? Mas nesse caso, valor absoluto. Vocês sempre usam valor absoluto quando quiser comparar com números. No item anterior, a gente comparou com a banda inferior, né, que já estava definida aqui. Mas se você tiver um valor fixo, um número mesmo, você usa valor absoluto. Valor absoluto e digita o número que vocês querem comparar. Então, se meu externo buffer 0 da vela atual for maior do que o velo buffer da vela 2, então abro uma venda. E meu externo buffer da vela anterior for menor do que o valor absoluto de 2. Simples, mais um sinal configurado. O que significa isso? Significa que aqui, no valor atual, ele está rompendo o indicador, né, aqui para cima, está rompendo 2, o valor 2, o número 2, só que na vela anterior ele era menor do que o 2, então simples. Veja que nesse caso, vou mudar aqui para completo, ele mostra 0 e 1 e valor 2, né? 0 e 1, lembrando que aqui estou me referindo à vela, né? Vela 0 e vela 1, vela anterior. E nesse caso, ele não está esperando fechar, né? Então passou, cruzou o 2, ele já vai dar o sinal de venda, sem esperar fechar, certo? Vou colocar também um filtro, o mesmo filtro que eu utilizei para... Só que dessa vez eu vou colocar aí, que não vai mudar nada, né? Vou colocar a média móvel do indicador 2, que eu sei que é a minha média rápida, quando ela for menor que a média móvel do indicador 3. Isso aqui da barra 0, eu mudo aqui para simplificar, né? Da vela atual, que é um filtro. Veja que no outro eu utilizei si, agora estou usando i, mas ele dá na mesma, só a combinação. Então, lendo rápido, como se estivesse lendo um texto, se meu indicador externo da vela atual for maior do que o valor 2 e o externo da vela anterior desse indicador for menor do que o valor 2, significa estar cruzando para cima. E a média móvel da vela atual for menor do que a média móvel do indicador 3, que eu sei que é a média móvel lenta, também da vela atual, então é um sinal de venda, certo? Simples assim. Continuar. Agora ele pergunta se eu desejo adicionar sinais de saída, né? Se eu disser que não, ele vai definir só o take profit stop loss e vai sair só por eles, né? Ou pelos filtros, ou stop temporal, ou pelo horário, essas coisas. Mas eu posso definir sinais que eu vou configurar sim, eu vou configurar alguns sinais que eu vou mostrar um exemplo de cruzamento de médias para vocês. Então vamos definir aqui. Configurar. Saída da compra. Então, saída da compra. Eu vou colocar cruzamento de médias. Lembrando que eu configurei no indicador 2,
Aqui, esse número que aparece aqui se refere ao número do indicador. Indicador 2 eu sei que é a minha média móvel rápida, e o indicador 3 eu sei que é a minha média móvel lenta, porque eu configurei assim, né? E eu vou colocar um sinal de saída da compra como um cruzamento. Se o sinal, o filtro eu coloquei como a média estando acima, né? Então eu vou colocar quando ela cruzar para baixo. Então, quando a média móvel rápida cruzar para baixo da média móvel lenta. E como é que eu faço isso? Se a média móvel do indicador 2, que eu sei que é rápida, da vela anterior for menor do que a média móvel do indicador 3, também da vela anterior. Por que eu estou usando a vela anterior? Porque eu estou esperando o fechamento da barra para confirmar o cruzamento. Porque o que pode acontecer se eu colocar a vela atual? Ela pode cruzar e ficar, o preço está sempre movimentando aqui, tá? Sobe, desce, a média móvel cruzou e fica assim também. No momento, sempre no momento do cruzamento, quando o preço fica oscilando assim, a média também vai ficar oscilando para cima e para baixo de uma para outra, né? Então, por isso que é interessante você esperar ela fechar para confirmar o cruzamento. Então, por isso que eu não vou usar a vela atual, vou usar a vela anterior. Então, quando a média móvel 2, a média móvel 3, que é a rápida e lenta, da vela anterior for menor e, novamente, a média móvel da penúltima for maior do que a média móvel da vela 3, a penúltima também. Significa que cruzou para baixo, né? Se a vela anterior está menor, mas a penúltima vela era maior, então houve um cruzamento, certo? E isso vale para qualquer indicador. Então a lógica é a mesma. Basta vocês trocarem os indicadores, mas ideia de cruzamento é assim, simples. Então esse é um sinal de saída da compra, modo simplificado. Vamos continuar. Saída na venda, vou colocar quando ela cruzar para cima, né? Então se a média móvel do indicador 2, que é rápida, da vela anterior, for maior do que a média móvel 3 também da vela anterior, e da penúltima vela era menor do que a média móvel da vela da penúltima vela. Mais uma vez, se na vela anterior ela é maior, mas na penúltima vela, na vela anterior da anterior, ela era menor, então houve um cruzamento confirmado pelo fechamento. Obviamente, se eu mudo aqui para o modo completo, eu mudo para 0, significa que eu não estou esperando o valor do fechamento. Então, é bem intuitivo, fala em voz alta, escreva, e é bem simples, isso vale para qualquer indicador. Basta vocês começarem a trocar os indicadores, montar a estratégia de vocês, que o conceito de número de candle, de fechamento, é exatamente o mesmo, não muda absolutamente nada, certo? Salvar. Pronto, foi criado sinais, vou mostrar agora rapidamente para finalizar o vídeo, eles funcionando. Vou ignorar isso aqui, meta de ganho. Isso aqui também são algumas configurações que tem que ser definida aqui. Tá tudo marcado como sim, que eu recomendo deixar como sim, né? Usar só que algumas delas usam o preço médio, e sem caso vocês estiverem trabalhando mais com aumento de posição. Então vou deixar como sim. Aqui também temos uns sinais opostos e coisas que valem para horas pendentes, que não vai ser o caso, né? E calcular histórico completo, eu vou marcar como sim, como é um modelo de exemplo, mas vocês podem marcar e finalizar. Pronto. Aqui basta baixar o arquivo, Moneybot Test, clicar, que ele já vai abrir no editor do próprio MetaTrader, compilar. Vocês precisam compilar uma única vez que ele vai gerar o arquivo. Cada vez que você compila o código, ele gera um arquivo, que é o arquivo do robô que vai ser executado. Então vamos lá para o teste, eu vou escolher isso aqui. Vamos abrir o testador de estratégia para a gente verificar. Vamos procurar aqui nosso robô que a gente compilou, está aqui, Onibot Test. Vou colocar o mês de... Estamos em 2023, o mês de janeiro inteiro, vou colocar no M5 mesmo. É só exemplo, cada tique, modo visual. E vamos iniciar o teste. Vamos lá. Iniciando, modo visual. Vou tentar reduzir aqui. Veja que ele já carregou, né? Ele carregou meu indicador lá, que eu fiz a chamada externa, tá aqui o indicador. Ele vai, na forma que configuramos, ele vai servir só para venda, né? E o Bundes para compra.
Vamos continuar aqui para ver se gera um sinal. Eu vou mostrar funcionando para vocês, para a gente fazer a leitura do que a gente criou. Opa, gerou um sinal de venda aqui, né? Gerou um sinal de venda. O sinal de venda. E da forma que a gente configurou, né, que o sinal de venda é dado por um indicador de regressão, né? Tá aqui. Veja que aqui, ó, ele deu uma venda aqui que foi no momento que ele era abaixo de 2, no momento que ele ficou acima de 2, ele gerou o sinal de venda. E a gente também tem definido que a média rápida, provavelmente é essa, a média rápida, que as duas estão com a mesma cor, né? Mas vocês depois podem clicar, quando estiver rodando ele na conta real, o DEM, vocês podem clicar e mudar a cor da média, não muda nada. Mas aqui a gente sabe, né, que passando o mouse aqui, é a média móvel de 20, que é rápida, e aqui a média móvel de 40, que é a lenta. Então tá dando de acordo, né? Média móvel rápida abaixo da média lenta, sinal de venda, porque a regressão deu sinal. Vamos continuar. E qual for o modelo de saída? O modelo, ela vai ficar posicionada na venda até a média rápida cruzar fechando, né? A média lenta. Vamos esperar o cruzamento aqui, ela ainda continua abaixo. Não, tentando acelerar daqui para a gente ver se pega esse cruzamento. Acho que está perto de cruzar. Vai cruzar, cruzou. Opa, cruzou aqui. A média passou para cima, fechou, já deu o sinal de saída. Ok. E o sinal, e já deu um sinal de compra em seguida, né? Porque como a gente configurou, foi só de exemplo, né? Então agora ela já está em cima, né? A média rápida está acima da média lenta, que foi como a gente configurou. Ela tem que estar acima para dar uma entrada de compra. E o que acontece é, agora o sinal de compra é pela banda de Bollinger, né? Ela tem que fechar dentro e fechar fora, a estratégia, né? Fechou dentro do canal e fechou fora. Aqui sim, aí fechou fora, pá, já deu, entrou nessa barra porque confirmou que essa barra anterior, como a gente configurou, fechou fora dando um sinal. Então vamos continuar. Quando ele cruzar, aqui a média rápida está em cima, né? A média lenta embaixo. Quando ela cruzar para baixo, tem que dar o sinal de saída. E cruzou, fechou cruzando, deu o sinal de saída, mostrando que tá os sinais de entrada e de saída funcionando perfeitamente, né? Então, finalizando aqui, como eu falei, isso é apenas um exemplo de mostrar como vocês podem configurar os sinais de entrada e saída. E você, de acordo com o indicador de vocês, né? Eu utilizei esse indicador de exemplo e que vocês comecem a implementar a estratégia de vocês. Siga o exemplo. Lembra que eu falei que vocês podem ir avançando e depois configurava os indicadores? Se vocês forem olhar agora, isso aqui é o nosso robô criado. Tudo aquilo que a gente pulou, o tempo gráfico, o volume, o spread, crossover, onde dependendo de entrada, saída, stop, take profit, tá tudo aqui para vocês configurar depois. Então, como eu disse, não precisa se preocupar em configurar ali, exceto os sinais. Os sinais vocês têm que configurar ali. Os indicadores também, você tem que escolher os indicadores corretos, porque eles aparecem aqui só depois que você definir qual é o indicador. Embora eles apareçam com os valores que você definir o padrão, mas vocês também podem alterar eles aqui, certo? Porém, os sinais vocês têm que configurar. E o modo de entradas, e o tipo de mercado vocês também tem que configurar no início. Mas a maioria dos recursos você pode configurar diretamente no robô, que é bastante coisa. Então, aí vocês... eu utilizei um indicador oscilador que trabalha com valor fixo, né, que ele compara valor, e também utilizei um indicador de bandas para mostrar um exemplo de cruzamento de bandas e alguns filtros e cruzamento de médias, né, que alguns têm me pedido. Agora vocês começam a misturar os indicadores porque o conceito é exatamente o mesmo, né? Fechamento de vela, o conceito de fechamento de vela vale para todos os indicadores, certo? Inclui para preços também, para preço máximo, mínimo também é o mesmo critério de numeração. Então, explore e use o máximo de recursos possível, certo? Espero que esse vídeo tenha favorecido para que vocês consigam criar bastante robô. Eu vou publicando mais vídeos agora com estratégias, mesmo estratégias prontas, né? Mostrando mais detalhes de como usar outros recursos, mas acho que esse é o básico do básico, os sinais. E o principal também. Ele é o básico, mas é o principal também. Vocês têm que saber configurar isso, certo? É bem simples, agora com isso vocês podem configurar diversas estratégias. Agradeço a todos e obrigado.